livros que vão além da tinta e do papel, filmes que retratam um mundo fantástico, mas que, por trás disso, contextualizam a realidade e servem de exemplo para falarmos sobre questões sociais e fatos do nosso dia a dia. E embarque nesse expresso de Hogwarts, com destino a uma discussão encantadora no Pottercast. Em um período em que Dolores Umbridge era diretora de Hogwarts e que a magia não era ensinada na prática, apenas a teoria, surgiu uma resistência, a Armada de Dumbledore. Liderada por Harry, Hermione e Ron, eles reuniram vários alunos que conseguiram compartilhar seus conhecimentos para aprender algo fora das instituições, juntos e unidos. No ano passado surgiu a Ordem da Fênix, uma organização secreta criada por Alvo Dumbledore, com o objetivo de combater quem causava terror e medo na comunidade bruxa, o chamado Voldemort. Trazendo isso para o nosso mundo, será que a união de pessoas e de diferentes áreas podem inspirar mudanças e resolver problemas na atualidade? Esses grupos reuniram diferentes casas, pessoas e até mesmo inimigos que tinham um objetivo em comum e que trabalharam juntos para alcançá-lo. Uma convidada incrível, a Daniele, que é bióloga, mestre e doutora em ecologia, além de professora na Universidade Estadual de Maringá. Falaremos sobre as soluções, os desafios e a importância da união na atualidade. Olá a todos os nossos ouvintes do podcast e olá a nossa convidada. Daniele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nicole. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E para começarmos, a senhora poderia se apresentar? Conte-nos, por favor, sua profissão, sua trajetória e o que você gosta de fazer no tempo livre. Claro, vai ser um prazer compartilhar com vocês, Nicole. Bom, então, mais uma vez, né, quero agradecer o convite da Nicole para participar desse momento, né, desse podcast. Bom, então eu sou bióloga e eu escolhi biologia porque desde sempre eu gostei de viver em meio à natureza, sempre fui curiosa, né, para entender, os animais que viviam perto de mim, né. Eu nasci num sítio e cresci nesse sítio, fiquei lá até meus 17 anos. Então eu antes de ir pra faculdade, né, no ensino médio, eu cursei morando no sítio. E aí quando eu tive que decidir, né, qual que era a minha faculdade que eu iria escolher, eu não tive dúvidas, né, que eu gostaria de fazer biologia. Sempre gostei de me enfiar no meio do mato, coletava as joaninhas, tentava identificar as borboletas que eu encontrava, né, sempre gostei. Então eu fiz biologia na Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná. E aí depois eu fiz mestrado em ecologia de ambientes aquáticos continentais, também aqui na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. E fiz doutorado em Ecologia e Evolução na Universidade Federal de Goiás. Então, durante o meu doutorado, eu também fiquei um tempo no Canadá, na University of Guelph, que inclusive tem como mascote o hipogrifo, que lembra muito Harry Potter, é uma graça a universidade, né? Até participei não, né? Assisti ele jogando uma vez. É como se fosse um quadribol, mas no chão, assim. Foi bem divertido. Foi bem engraçado. E também fiquei 6 meses na Alemanha no meu doutorado. Aí depois eu voltei pro Brasil, fiz meu pós-doutorado, e aí eu entrei, né, como professora efetiva, como professora pesquisadora na Unesp, no campus de Assis. Fiquei por 2 anos na Unesp, mas atualmente, cerca de 1 ano e meio, eu estou em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, onde eu sou professora e pesquisadora na área de ecologia e zoologia de ambientes aquáticos continentais. E no meu tempo livre, né, não sobra muito tempo livre de Nicole, a rotina é bem puxada, é bem cansativo, mas é bom que a gente gosta do que faz também, né, então fica menos pesado em termos do dia a dia. Mas no meu tempo livre, eu gosto muito de assistir filmes e assistir séries, e eu gosto muito de fazer trilha. Então eu trabalho 4 horas por mês, né,
família, dos finais de semana, né, em ambiente, próximo, geralmente, né, claro, quando possível, né, quando tem um tempo livre maior, feriado, eu sempre procuro viajar. E também sair com a minha família no sítio dos meus pais. Eu sempre vou pra casa dos meus pais nos finais de semana, né, pra passar um tempo livre lá com eles, né, no sítio. Monto armadilha topográfica, vejo os passarinhos no binóculo, né, gosto bastante também da natureza. Nossa, que interessante. Nossa, então a senhora vai contribuir muito com o podcast, que tem várias informações e conhece o mundo. E interessante, muitas pessoas que eu conheço que nascem no sítio, às vezes acabam não gostando do jeito e querem sair para a cidade, e a senhora escolheu continuar. Sim. Eu não tive muito interesse na parte de agricultura, né, meus pais são agricultores, mas pelo menos de estar em contato com o sítio, né, isso eu sempre gostei. Uhum. Legal. Bem, a senhora disse que assistir filme no tempo livre. Você conhece a saga Harry Potter? E se sim, tem algum filme ou livro favorito? Nicole, você acertou na sua convidada, porque eu adoro Harry Potter. Eu conheci quando eu era adolescente, né? Quando eu tinha uns 13, 14 anos, primeiro eu vi alguns filmes, né? E depois passei a ler ele várias vezes, sabe, né? Vi os filmes várias vezes, eu gosto muito. Eu conheço, sim, gosto bastante, sobre os livros, li também até os pinhós saíram, né? Agora, escolher um único livro, um único filme fosse muito difícil. Mas eu acho que o livro que eu mais gostei de ler foi O Cálice de Fogo. Eu gosto de ver as escolas, né, de interagir com grupos de outras escolas, né, de ver o tábua dos desafios, né, do torneio Tribruxo. Eu acho que no fim o que eu mais gostei foi O Cálice de Fogo. Filme, talvez, eu acho que foi Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban, porque eu gosto do Sirius Black, acho que foi um filme muito bem feito. Mas eu amo todos, eu tenho que escolher só um. Ai, que bom. Então a gente tem uma fã do Harry Potter aqui. Tem. Legal. Bem, e para você, qual a importância da união entre pessoas e áreas como tecnologia, saúde e entre outras, na construção do conhecimento e na transformação da sociedade? Eu acho super importante, Nicole, porque a ciência, ela não é feita de forma isolada, né? Então, os avanços, eles acontecem quando as pessoas com diferentes especialidades, com diferentes visões trabalham juntas, né? Então, eu acho que essa união entre pessoas, entre áreas diferentes, né, tem muito a contribuir para resolver diferentes problemas da sociedade que a gente vive hoje. Sim. E agora, voltando porque a gente estava falando de Harry Potter, tem a Armada de Dumbledore, que nasceu quando a Dolores Umbridge, que era a moça que vestia rosa, tinha a sala cheia de gatinhos, era diretora, em um período em que o Ministério da Magia proibiu o ensino prático de defesa contra as artes das trevas. Logo, os estudantes, incluindo o Harry, Ron e Hermione, perceberam que precisavam aprender juntos aquilo que a escola já não ensinava. Trazendo isso para a nossa realidade, o quanto esse exemplo mostra que o conhecimento também pode surgir fora das instituições a partir da colaboração entre pessoas. Muito legal, Nicole. Eu acho esse exemplo também da arma de Dumbledore muito bonito, porque é um exemplo que mostra os alunos engajados, né? E inconformados, né? Com uma situação, querendo aprender mais, né? Então, eu acho um exemplo super interessante, super bonito. E eu acho também, assim, que isso esse tipo de ação, né? Ele pode acontecer essas ações independentes, né, vamos dizer assim, podem também surgir em outros meios, outras maneiras e contribuir para o crescimento das pessoas envolvidas. Eu lembrei de alguns exemplos da universidade. Não que a gente tenha uma Dolores Umbridge que não quer ministrar, né, de maneira efetiva a disciplina,
Mas mesmo assim, né, sempre é possível complementar seu conhecimento. Então, por exemplo, tive o trabalho, né, na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, nós conhecemos muitas ligas acadêmicas. Você já ouviu falar de liga acadêmica? Não vi. Liga acadêmica na universidade é uma união de alunos que tem um tema em comum e eles querem se aperfeiçoar naquele tema. Então é como se fosse um grupo de estudos, mas ele além de um grupo de estudos, é possível fazer uma pesquisa, atividade de extensão, demonstrar aquele conhecimento aprendido em outros locais, né, como em escolas, em praças. E aqui em Maringá, na UEM, a gente tem uma liga que chama Liga Acadêmica em Biodiversidade Animal, que é LABA. E essa liga, ela reúne alunos de diferentes anos do curso que gostam de zoologia, que gostam de animais. E aí eles se reúnem uma vez por semana para estudar esses temas, né, diversos dos animais. E cada semana um aluno traz um tema, apresenta um seminário, eles mesmos convidam professores diferentes ou biólogos que trabalham em outros órgãos para poder aprender conteúdos que eles não conseguem ver em sala de aula. Não é porque o professor não é bom, mas é porque não dá tempo, né, de se aprofundar. Então, acho que esse tipo de iniciativa, né, como da Armada e como de ligas, eu acho que é super interessante, porque é bem inspirador, todos crescem, né, todos os envolvidos crescem, colaboram. Eu acho que isso pode gerar até aprendizados que vão além, né, daquela única reunião para alunos. Eu acho bem legal. Sim, verdade. Nossa, e que exemplo maravilhoso que a senhora trouxe. Nossa, então esses alunos fora das instituições conseguem aprender, aprimorar seus conhecimentos. Isso, aham. Nossa, muito interessante. Devia ter mais isso aqui, inclusive na cidade de Assis, ser mais divulgado, que eu mesmo nem conhecia, nem sabia. Por enquanto é só para o público universitário, mas dá para fazer também em outros níveis, né, como grêmios estudantis, às vezes tinham esse papel também, né, uma época, não sei se hoje ainda existe, né, no ensino médio, mas é bem legal mesmo. A partir de que se tiver oportunidade de participar de alguma liga acadêmica de diversas áreas, né, ou de fundar uma própria liga, né, eu acho que vale bastante a pena. Legal. E indo para a próxima pergunta, na biologia, que a senhora entende bastante, encontramos muitos exemplos de cooperação entre animais e até espécies diferentes. Você poderia compartilhar um exemplo e explicar por que essa união é tão importante? Sim, muito bem, isso é verdade. Na biologia, na ecologia, né, nem tem muito exemplo de como que a união, né, é benéfica. A gente chama isso de mutualismo, né, quando 2 espécies interagem e as 2 se beneficiam mutuamente. Então, uma complementa a outra. Tem vários exemplos na biologia, super interessantes. E um que eu acho que é um dos mais importantes é, um processo de mutualismo, que é essa cooperação de espécies diferentes, que envolve a polinização. Então, por exemplo, a gente tem a interação entre as flores, que são plantas, né, e os insetos. Então, um inseto, ele se alimenta do néctar da flor ou do pólen, e ao se alimentar daquela flor, aquele inseto leva o pólen para uma outra planta, né, para um outro indivíduo da mesma espécie. E ao fazer isso, ele transporta o pólen de um local para o outro. E isso é importante para a reprodução das plantas. Então, as plantas fornecem o néctar ou o pólen para alimentação do inseto, que pode ser uma borboleta, um besouro, por exemplo, né, uma abelha, super comum, né? Essas são as principais polinizadoras. E a abelha, né, o inseto, auxilia na reprodução daquela flor, ao transportar o pólen de um indivíduo para o outro. Então, são uns exemplos que, né, 2 espécies distintas trabalham juntas, né, e cooperam uma para a outra. Então, a gente tem vários exemplos assim, né, muito bonitos que funcionam. E que quando isso é quebrado por algum motivo, é muito problemático. Um outro exemplo importante hoje em dia
são dos recifes de corais no mar. É um exemplo um pouco mais distante pra gente no interior do Brasil, longe do litoral. Mas os recifes de corais, eles são compostos por animais que são quinidários, né, que são os pólipos, e dentro do tecido deles vivem algas. Então as algas fornecem alimento para os corais e os corais fornecem abrigo. Eles vivem ali muito bem, formam aqueles recifes de corais lindos, onde vivem muitos peixes, né, e tem uma grande diversidade de espécies. Mas se tem alguma situação que o coral acaba se sentindo prejudicado, por exemplo, quando aumenta a temperatura da água, né, devido a mudanças climáticas, esse coral, a relação íntima que eles possuem, né, de colaboração, acaba sendo rompida, porque com o aumento da temperatura da água, o ambiente fica desfavorável para a alga, que é expulsa. E aí o coral pode acabar morrendo, né. A gente chama isso de branqueamento de corais, porque a alga dá cor ao coral. Da mesma forma, né, quando essa interação entre o inseto e a planta, se tiver alguma alteração ambiental de temperatura que faça com que a planta floresça mais tarde, os ipês, por exemplo, né, quando tá muito quente, aí em Assis, né, os ipês podem não florescer na época correta. Isso atrapalha o polinizador que estava esperando, né, aquele momento para se alimentar. Então, assim, uma relação muito íntima e muito delicada, né, que é importante a gente preservar. Nossa, que mais exemplos maravilhosos que a senhora trouxe para nós. Hum. E a senhora praticamente já falou sobre isso, mas que lições a sociedade pode aprender observando as relações de cooperação presentes na natureza? Ai, Nicole, eu acho que a gente aprende muito, né, a gente aprende que a gente é mais forte trabalhando junto, cooperando, né, um com o outro para superar desafios, para buscar estratégias diferentes, né, que um não possui, mas o outro possui, e assim a gente troca experiências e cresce junto. Então acho que é o exemplo a ser copiado mesmo, né, em outros âmbitos da sociedade. Inclusive, eu conheço até empresas que utilizam o trabalho de animais, como por exemplo a formiga, em suas técnicas de trabalho, planejamento. Que legal, boa, não sabia, mas faz sentido mesmo, né, e divisão de tarefas, né, que legal. Legal. É ótimo. E voltando de novo para a saga Harry Potter, vemos que na Ordem da Fênix, que é uma organização secreta criada por Dumbledore para combater Voldemort, o bruxo das trevas, Snape e Sirius, que são dois inimigos, se unem e participam do grupo. Trazendo isso para o nosso mundo, as diferentes áreas do conhecimento também podem trabalhar juntas para resolver problemas sociais e ambientais. E qual a importância disso? É um ótimo exemplo esse também, né. E com certeza, com certeza. Eu acho que os grandes desafios que nós enfrentamos hoje, como pensando agora mais na área ambiental, né, que são as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, por exemplo, eles são muito complexos, né. E eles não serão resolvidos por uma única pessoa, de uma única área de conhecimento. Então, para resolver, por exemplo, problemas disso, assim, de eventos climáticos, né, que tem se intensificado, nós precisamos unir biólogos, geógrafos, engenheiros, educadores, até economistas, gestores públicos, né, os políticos, decisões, para que a gente consiga aproveitar, né, as habilidades das pessoas para resolver esses problemas que são complexos, tem várias causas, afetam várias pessoas e afetam a natureza, né, então tem vários interesses diferentes, né, o interesse econômico, o interesse ambiental. Então eu acho que sim, assim como na Ordem da Fênix, né, cada um com habilidades diferentes pode contribuir para gente resolver alguns problemas, né, e buscar soluções diferentes, né, que sozinho a gente não teria pensado. Sim. Nenhuma área consegue resolver sozinha, só saúde resolver um problema, só ambiental resolver um problema. Tem que ser a união, né? Sim, com certeza. E no caso de bicurso, que a senhora até comentou, sim, do grifo, do Hagrid, podemos perceber que grandes desafios dificilmente são superados por uma única pessoa, como acabamos de falar.
O Dumbledore, por exemplo, confia no Trio de Ouro, dando-lhes o vira-tempo, e juntos, Harry, Hermione e Rony, que são o Trio de Ouro, conseguem salvar o Bicurso da injusta ordem de execução. Trazendo isso para a nossa realidade, que lições esse caso nos ensina sobre a importância da colaboração para enfrentar os desafios da atualidade e como, por exemplo, problemas sociais e ambientais dependem da união de diferentes áreas do conhecimento e que, com o trabalho de diversas forças, podem salvar vidas. É, é, é difícil mesmo, né? A gente pensar em como resolver esses problemas, né? E tentando então relacionar, né, com a história do Bicurso e do trio aí, né, do Harry, da Hermione e do Rony. Eu acho que isso mostra que ninguém muda o mundo sozinho, né? Assim como foi importante para eles, né, terem coragem, unir o conhecimento da Hermione, a coragem do Harry, enfim. O desafio que eles enfrentam hoje, né, também precisam de colaboração entre pessoas de diferentes áreas de conhecimento e com diferentes habilidades. E eu acho que é isso, assim, né? A gente tem que trabalhar junto para tentar fazer a diferença para as pessoas, pra natureza, e tentar, né, de fazer injustiças, assim como seria, né, a morte do Bicurso na saga, né? Que eu acho que é por esse caminho, assim, que a gente precisa pensar mesmo. Sim. Ai, que bom que ele foi salvo, que nossa. A gente ia chorar muito, né, Nicole? E quais são os desafios que impedem as pessoas e áreas de se unirem? É, de fato, né, por que que a gente tem alguns exemplos, né, de cooperações bem-sucedidas entre pessoas de áreas diferentes, mas poderia ser muito mais frequente, muito mais intenso. Eu acho que uma das coisas que pode impedir, assim, pessoas de áreas diferentes, né, ou de afinidades diferentes de se unirem, é que, às vezes, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir o outro, né. A gente vive numa sociedade, todo mundo busca a sua própria validação, quer sempre estar correto, né. Eu prefiro mostrar que eu tô correta do que aprender numa fala, né. Isso, por exemplo, em redes sociais, em conversas, a gente percebe que todo mundo quer ter a razão, né. Então, muitas vezes as conversas são mais para você mostrar o seu ponto, no sentido de ter certeza e de demonstrar que você está certo, do que de trocar informações. Então acho que o que é importante é valorizar os diferentes pontos de vista e saber ouvir e valorizar as pessoas que pensam diferente, né. Áreas de conhecimento diferentes, inclusive, costumam ter, formas próprias de pensar, né, de trabalhar. Isso pode gerar alguns conflitos, né. Então acho que para poder superar esses desafios, assim, de dificuldade de diálogo, eu acho que é importante ter respeito, ter um objetivo comum claro, né, para que essas diferenças, deixem, né, de ser um obstáculo, né. Sim, como a Sá disse, a próxima pergunta seria quando podemos superar isso? A Sá disse, é praticamente o diálogo, né? Não só defender seu ponto de vista fortemente, mas também se abrir para outros pontos, né? Com certeza, e um diálogo com respeito, né, que às vezes acaba faltando de algumas pessoas, né, então com certeza, acho que esse é o caminho. E indo para a próxima pergunta, como a senhora acha que a união de diferentes indivíduos pode promover mudanças sociais no nosso dia a dia e por quê? Eu acho que, indivíduos diferentes, né, com histórias de vida diferentes, com vivências diferentes, experiências, né, distintas, pode trazer, mudanças, porque cada uma é capaz de ter um olhar diferente para um problema, né. E aí, ao trabalhar juntos em objetivo comum, é possível encontrar soluções mais criativas que de repente não teriam sido pensadas sozinhas ou que uma pessoa pensaria naquela área, mas não para aquela outra, né. Eu acho que nesse sentido. E tentar a união, né, de pessoas, com certeza vai gerar mais impactos do que ações individuais. Então as situações coletivas, né, têm potencial maior, assim, de mudar
o dia a dia das pessoas, né. Sim. Inclusive, nesse projeto que eu tô, a gente valoriza muito a união. Então tem, por exemplo, eu que faço podcast, mas tem também quem faz a publicidade, quem coloca no site. Então une os pontos de vista e pode ter alteração durante o processo. Passa, por várias pessoas e cada uma forma o que a gente chama do clube de leitura, que a união, ela acaba promovendo diversidade, né. Diversidade e aprimoramento de ideias. Então, eu acredito também que é muito bom essa união e diversidade de pessoas e pensamentos. Concordo plenamente, concordo plenamente. E cada um tem uma habilidade, né, às vezes uma é melhor para falar no podcast, outra já tem mais habilidade para fazer posts, divulgar nas redes sociais ou para editar o vídeo, né. E assim a gente une e fica mais fácil trabalhar, né. Com certeza. E como que isso fortalece, a união de pessoas? Como que fortalece, a ciência e amplia o impacto das pesquisas na sociedade? É, eu acho que essa união, né, fortalece a ciência e amplia esse impacto, porque a própria ciência produzida pode ser mais relevante, né. E essa união, ela pode, reunir diferentes áreas de conhecimento, ideias, experiências, o que pode tornar uma pesquisa mais completa e mais inovadora, né, quando uma pessoa com uma área da área diferente, tem uma visão que não de repente quem é daquela área não tinha percebido, né. E aí ao compartilhar, né, resultados, sociedade, e isso acaba conectando mais pessoas, né, impactando mais, eh isso pode gerar um maior impacto das pesquisas na sociedade, né, divulgar o que é feito, né. Eh, eu tenho um exemplo aqui onde eu trabalho de um projeto muito legal, que é um projeto que já dura 25 anos de monitoramento. Então a gente monitora, o rio Paraná, que é um dos maiores rios em extensão no Brasil. Inclusive aí o rio Paranapanema, né, que passa aí por perto de vocês, ele deságua do rio Paraná. E a gente coleta uma região que fica abaixo dos reservatórios, né, porque ele é um rio que tem muitas barragens hidrelétricas e o que tornou bem degradado, né, bem impactado. A gente tem monitorado a diversidade ao longo do tempo e qual o efeito das barragens hidrelétricas, porque elas estão acima do local que a gente amostra e elas acabam retendo água, né, para poder produzir energia. E isso acaba afetando a diversidade abaixo. Então, um projeto que eu acho muito legal, porque tem 25 anos de duração, muito mais velho que você, né, Nicole, com certeza. E ele reuniu diferentes áreas. Então, tem pesquisadores que trabalham com peixe, com zoobentos, como é o meu caso, né? Eu trabalho com invertebrados que vivem no fundo, chama de zoobentos. Tem alguns pesquisadores que trabalham com zooplâncton, que são invertebrados que vivem na coluna d'água. Alguns trabalham com plantas aquáticas, outros com algas, alguns com aves, são vários grupos de pesquisa, outros com formações químicas, né, físico-químicas da água. E aí depois nós temos quem é especialista na parte de estatística, quem prefere compilar esse dado, quem vai medir os peixes, cada um faz alguma coisa. E quando a gente reúne esses dados, vira um banco de dados muito rico, e a gente consegue compartilhar depois com a sociedade, né, com a comunidade universitária, que conhecer esses resultados, e também com a sociedade, em atividade de extensão. E também esses resultados, né, ajudam a orientar ações de conservação, decisões sobre, o nível do rio, por exemplo, deve ser mantido, né, então ele auxilia depois na conservação daquele ecossistema. Mas isso só seria possível com a união de muitas pessoas, né. Sim. Nossa, que exemplo bonito, observar e que une essas diversas áreas. Legal. E partindo para a próxima pergunta, na ciência, na biologia, em Harry Potter, vemos que trabalhar em equipe é essencial, como a gente discutiu ao longo do episódio e viu a importância disso. Nos livros e filmes, todos os obstáculos são superados a partir da conexão entre o trio de ouro, Harry, Hermione e Rony, que
nunca faz algo sozinho, nunca supera algo, um desafio ou o próprio Voldemort sozinho. Trazendo isso para a nossa cidade e país, como trabalho em equipe também forma pesquisadores e profissionais preparados para transformar a realidade. Eu acho que, como a gente vem comentando, né, pessoas com habilidades diferentes conseguem resolver alguns problemas que são relevantes para a sociedade, né. E além disso, um aprende com o outro. Então, o pesquisador que trabalha em equipe, ele aprende, né, a dialogar melhor com outras pessoas e aprende, de repente, algo novo que ele não sabia por conviver com aquele pesquisador. Então, acho que a gente acaba formando profissionais mais preparados, né, para saber viver em sociedade, não no seu único mundinho, no seu laboratório, aquela sua pesquisa individual. Eu acho isso muito, muito importante. E assim como o Harry, o Rony e a Hermione trabalharam muito, né, em vários momentos, aí se dedicaram muito a resolver alguns problemas importantes na saga, né, eh, eles eram muito amigos, né. Eu acho que algo que também que ajuda é a gente trabalhar com amigos. Então eu, por exemplo, tenho a felicidade de colaborar com amigos que eu queridos, assim, há muitos anos. Então muitos dos meus colaboradores, né, pesquisadores, são também meus amigos, são pessoas agradáveis de lidar. Isso faz muita diferença, porque torna a pesquisa não só mais produtiva, mas também mais leve, né, e mais divertida. Então acho que isso também é importante. Acho que a ciência avança, né, com o conhecimento, mas também na confiança, na parceria, né, e nas boas relações. Então acho que tudo isso torna profissionais mais preparados, né, e mais engajados a transformar a sociedade e a sua realidade. Sim, com certeza. E, inclusive, saem da própria realidade e conhecem outras, né, dos pesquisadores da equipe. Com certeza. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem acredita que pode fazer a diferença sozinho, qual seria? E como que pequenas ações, quando somadas às de outras pessoas, podem gerar grandes transformações? Eu acho, Nicole, que nesse sentido, né, a gente falou bastante, né, de colaboração, e isso é super importante, né, com certeza, mas também não anula, né, as ações individuais que a gente faz no dia a dia, né. Então pensando em problemas ambientais, por exemplo, é claro que as ações que eu tomo, as decisões que eu tomo individualmente também impactam a sociedade, né. Ser mais sustentável, comprar menos besteira na Shopee, inútil, né, muitas vezes, ou esses tipos de comércio, reciclar o lixo, reaproveitar material, gasto excessivo com energia, com água, tudo isso ajuda. Mas é claro que a gente também precisa pensar coletivamente para exigir mudanças de grandes indústrias, de grandes empresas que acabam consumindo muito mais os recursos do que nós. Mas também é importante a nossa ação individual para esse tipo de problema, mas para muitos outros também. Então eu acho que quando cada um faz a sua parte, né, essas somas podem gerar mudanças grandes. E por mais que você consiga mudar o mundo, né, é meio clichê, mas se você conseguir mudar um pouquinho a sua a realidade ao seu redor, isso é um grande avanço também, né. Então, às vezes, pequenos projetos, pensando nos problemas que a gente vive, parecem pequenos, mas eles, quando somados com outros, né, eles se tornam bem relevantes. Sim. Ai, que legal. Assim como eh, eu acho que também se encaixaria, pensando mais metaforicamente, uma estrela no céu não forma uma constelação sozinha. Ela precisa da união de várias para formar uma constelação. Mas ainda assim ela tem o brilho próprio, né? Realizando pequenas ações. E para finalizar, a nossa Uhum. e agora partindo para nossa última pergunta. Você gostaria de deixar algum recado ao nosso público? Eu acho que então, como último momento aqui da participação, né, eu queria mais uma vez agradecer o convite da Nicole para participar desse podcast, né, fiquei bem feliz e bem surpresa, né, com o tema, e como eu gosto bastante de Harry Potter também, né, fico feliz em tentar conciliar um pouquinho de cada coisa, gosto muito de ciência, né, muito de Harry Potter.
E eu acho que não sei se o público é mais jovem, né, mas eu gostaria de dizer para vocês, sempre buscarem, né, se aperfeiçoar, não desanimarem, né, frente às diversidades, nunca deixarem de ter curiosidade, né, e ter sempre aquela vontade, né, de aprender. Então a ciência, ela tá presente no nosso dia a dia e ela é, na verdade, construída por pessoas comuns que são curiosas, que observam um problema, que compartilham ideias e, claro, né, que trabalham juntas. Então, eu quero sugerir que assim como o Harry, o Rony, a Hermione, que desistiram, né, dos seus objetivos, que vocês também sejam persistentes com seus objetivos, e trabalhem em equipe também, né, que isso sempre vai ser, muito positivo para alcançar as suas metas e vai tornar o processo, muito mais leve, né. Sim, eu agradeço muito. Só posso dizer que amei a nossa conversa, os seus exemplos, sua explicação dos exemplos, dos assuntos que de uma forma acessível a todo público. E eu só tenho a agradecer por sua participação. Eu que fiquei surpresa por você ter aceitado, participar desse podcast, e eu agradeço muito. Obrigada, Nicole, foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer. Então finalizamos por aqui. Bem, muito obrigada novamente e até uma próxima. Obrigada, Nicole, até a próxima.